que nós nos conhecemos na faculdade. E a Dani, quando a gente ia fazer os trabalhos da escola, todo dia ela tinha um compromisso, né? Eu não era crente. Vamos fazer um trabalho no dia tal. Não, eu tenho curso de intercessão. No outro dia, eu tenho ensaio do louvor. E eu falava, gente, mas o que é essa crente, né? E aquilo me deixou curiosa pelo compromisso dela com as coisas de Deus, né? E foi uma pessoa que teve um papel fundamental na minha conversão. E no último ano a gente já estava orando no estacionamento dos professores, né? Do estacionamento de carro dos professores. Nós precisamos todos os dias ter a convicção e o desejo de estarmos próximos de pessoas que nos levam próximos a Deus, que nos deixam mais perto de Deus, principalmente para os jovens que aqui estão. É fundamental, né, que a gente tenha esse desejo de nós estarmos próximos de pessoas, né, que nos levem para estar próximos de Deus. E a Dani teve um papel fundamental nessa minha conversão, né? Me converti na faculdade, né? Quando dizem que é o momento mais importante, né, da vida de um jovem, né? Foi quando eu me encontrei com Deus. E de lá, nunca mais saí da presença do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por mais este domingo, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade, Senhor Deus, de buscarmos a Ti. Senhor Deus, que este culto, Senhor Deus, seja um culto a Ti, Senhor. Um culto, Senhor Deus, onde juntos possamos, Senhor Deus, adorar o Teu nome. Único, que é digno de todo louvor, toda adoração. Obrigada, Jesus, por mais este domingo, por mais uma chance, Senhor. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, obrigada. Por mais nesta manhã, Senhor, que tivemos o privilégio, Senhor Deus, de abrirmos os nossos olhos, Senhor. Pelo privilégio, Senhor Deus, de estarmos na Tua casa, Senhor. E que não venha a ser mais um culto, Senhor, mas para que o Espírito Santo possa se sentir livre em nosso meio, que possa encontrar aqui corações quebrantados, corações sedentos, para ouvir a Tua voz, para nos confrontar, para nos exortar, Senhor. Senhor, que possamos fazer um exame, como estamos, temos feito, quais são os pecados ocultos, Senhor. Deus, mas para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos sair diferente da forma como nós entramos por aquela porta, Senhor. E que nada impeça no Senhor Jesus de ouvirmos a Tua voz. Que nada venha tirar a nossa atenção. Que nada, Senhor Jesus, todas as preocupações possam ser deixadas de lado. E que nós possamos estar com os nossos corações quebrantados, os nossos corações abertos, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, Senhor. Venha usar a vida, Senhor Jesus, dos nossos músicos, Senhor. Amado Deus, venha usar a vida do pastor que for trazer a mensagem, Senhor Jesus. E que nada, Senhor Deus, nada venha impedir o Teu trabalhar nas nossas vidas, Senhor Deus. Todo impedimento, toda barreira, toda cegueira espiritual, toda dureza de coração seja lançada por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por ter trazido cada irmão. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esta manhã. E que seja uma manhã gloriosa, Senhor Deus, na Tua presença. Obrigada, Jesus. Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Você já cumprimentou o seu irmão? Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. Cumprimente umas 2, 3 pessoas. Diga que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você veio.
feitos à imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Então, eu posso ver Cristo em você, Sidney. Eu posso ver Jesus em você. Que nesta manhã nos entregamos a Ele por completo. Uma manhã que trazemos à memória a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Uma manhã que lembramos o sacrifício por amor a mim, por amor a você. Um sacrifício que eu e você não poderíamos pagar. Mas Jesus se entregou naquela cruz para preparar um lugar para você, preparar uma morada, preparar uma eternidade para nós. Porque conforme diz ali em João, onde Ele está, o desejo do Pai, o desejo de Jesus é que nós estejamos com Ele. Então nós adoramos ao Senhor nesta manhã, nós bendizemos ao Senhor nesta manhã e somos gratos pela cruz de Cristo, pela cruz de Cristo, a cruz que nos reconciliou. Aleluias, glória a Deus. Faça desta canção a tua oração. Para a cruz ele morreu, dos teus sofrendo a te ensinar, a sua obra volta, meu Salvador. É o seu amor.
Glória a Deus. A cruz de Cristo nos atrai. A cruz de Cristo, somos atraídos por ela. Aleluia. Glória a Deus. Aguardamos o grande dia que Jesus irá voltar. Aguarde o dia que vereis no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Maranata, hora vem Jesus. Aguardamos esse dia. Aos santos tudo louvor eterno entoarei. A luz a tudo iluminará. Pra sempre, ó Deus, então governará. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em sua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Sua Declare vida isso. guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São voz terrestre
Aleluias. Te esperamos, Deus. A luz do sol se apagou, o amor se entregou na cruz. Você pode declarar a morte não pode entender. A morte não pode entender como ele pode vencer.
sofredor, mas Ele é vencedor, porque a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo, hoje reina eternamente e virá, vai voltar para buscar um povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Ele venceu a morte, Ele vem. Te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem. Te esperamos. Ele vem. Ele venceu a morte, ressuscitou. Aguardamos com grande expectativa a volta de Cristo. Alimente isso cada vez mais no seu coração. Alimente isso com fé e esperança. E a cada dia mais se aproxime dEle. Se aproxime do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você pode se assentar. As crianças, hoje, fiquei sabendo que elas vão fazer aí a dissecação. Que negócio que é esse, hein? Vão dissecar uma criação, uma criatura, uma flor. Elas estão em algum dos dias da criação e hoje elas vão aprender algo mais a respeito disso. De lá no início, quando Deus criou todas as coisas, e Ele disse ao término de tudo: eis que tudo é muito bom. Olhar a criação de Deus é ficar tentando entender esse Deus e continuar tentando entender esse Deus, e aí a gente só descobre que vamos conseguir entender um pouquinho mais só quando a gente se voltar para as Escrituras, e ali nós vamos receber dele, porque já deu a revelação, essa revelação especial. Mas Deus também se revela pela natureza, para além da revelação especial que está na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Quem está lendo a Bíblia aqui? Olha, a Bíblia te fala: não mentais. Por favor, Maílson, você que está aí na porta, no armário da secretaria tem um livro lá, Paixão pelas Almas, que está aí numa das prateleiras. Traz ele aqui para mim. Nós vamos falar um pouquinho sobre algo que nós estamos aprendendo nas nossas casas de oração. Obrigado, Maílson. E se você tem participado, tem lido, certo? Não é só participar, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que se aprofundar. E aqui eu quero reforçar aquilo que a gente já está aprendendo nas casas de oração, né? Quem aqui já passou pela lição 6 nas casas de oração? Então, vocês saberão entender um pouco melhor aquilo. Os outros que ainda não, talvez tenham conhecimento nessa manhã, mas a gente tem que entender o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e o que mais? E eficaz. Ela é mais poderosa, ela é mais cortante do que uma espada. E aí, essa passagem se refere a uma espada daquelas assim que, olha, você passar perto dela, o fio de cabelo que você soltar nela, ele corta ao meio. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela penetra no mais profundo do nosso ser. Só ela é capaz de ir lá naquela linha divisória entre alma e espírito, juntas
e medulas. Não existe nenhuma outra coisa, não existe nenhum outro meio que possa, tal como a palavra de Deus, penetrar no mais profundo do nosso ser e ali produzir. Detalhe é esse, porque não basta apenas diagnosticar, é preciso resolver. Porque diagnóstico a gente tem de monte. Só que assim, a solução, onde está a solução? Onde está a solução? A palavra de Deus, ela traz para nós solução. Ela é vida. Ela é vida. Abra comigo as suas Bíblias, ou acompanhe aqui na tela. Lá em Provérbios capítulo 4, nós vamos ler do 20 ao 23. Essa passagem a gente já pôde passar por ela algumas vezes. Eu quero trazer mais uma vez aqui, reforçar. Hoje é culto de ceia, certo? Então, culto de ceia, diga aí, culto de ceia. Ok? Então, culto de ceia é um culto em que a gente trabalha a temática relacionada, o porquê fazemos isso, por que estamos reunidos aqui, por que nós comemos do pão, por que nós tomamos do cálice, certo? Bebemos ali do suco de uva hoje, não vinho. Podíamos tomar vinho também, porque na Bíblia está lá falando sobre o vinho. Por que a gente toma aquilo, o corpo de Cristo representado pelo pão, o sangue de Cristo representado pelo suco, certo? Por que nós fazemos isso? Qual que é a finalidade do culto de ceia? Por que eu estou na igreja? Por que eu sirvo a Deus? Você que pode dizer assim, eu nasci de novo. Quem nasceu de novo aqui? Né? Você entende isso? Ter nascido de novo da água e do Espírito. Então você nasceu da água e você também nasceu do Espírito, certo? Então você nasceu de novo. Você é um ser que não apenas tem ali aquilo que a gente, todos os seres humanos possuem, porque foram criados conforme a imagem, de acordo com a semelhança de Deus. Então nós nos parecemos com Deus, porque Ele nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então todo ser humano é criatura, ok? Quem nasce, vem a este mundo, é criatura, ok? Só que a partir do momento em que você tem um contato com o Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que crer e for batizado, será salvo, ok? Então você que teve a experiência do novo nascimento, você nasceu espiritualmente falando. Por quê? Antes estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um ser humano sobre a face da terra que possa dizer, eu sou bom, ok? Mas todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando nós temos contato com o Evangelho é colocado diante de nós, e aí Jesus disse para a igreja, ide por todo mundo, pregai a toda, quem crer, será, olha, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, e a Bíblia diz, permanece condenado, ok? Então quem nasce de novo, quem crê na mensagem do Evangelho, quem tem um encontro com Deus, quem recebe Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ao ouvir a mensagem do Evangelho, nasceu de novo. Espiritualmente você é uma nova criatura. E aí a gente volta, lembra do livro que a gente estudou antes desse? Ok? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Você tem que ter isso sempre em mente. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo. E aí agora, se voltando para essa passagem de Provérbios capítulo 4, 20 ao 23, vamos ler aqui o que está escrito. Olha, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela penetra no mais profundo do nosso ser. Então eu tenho que olhar para ela com a máxima atenção, com o desejo de que ela venha e produza em mim aquilo que ela é poderosa para fazer. Então, vamos ler as Escrituras? Leiam comigo aqui o que está escrito aqui, vamos lá. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os seus ouvidos. Verso seguinte, jamais, valendo e prestando atenção, jamais perca de vista, certo? Jamais perca de vista, guarda-os do mais íntimo. Onde que é o íntimo? Onde que é o íntimo? Mas onde que é isso? Olha lá,
é lá dentro, é lá dentro, é lá dentro, lá no mais íntimo, porque jamais perca de vista guardas do mais íntimo, porque pode ter um íntimo, mas aqui ele está falando do mais íntimo das tuas entranhas. Olha, essa expressão até mais forte, para dar essa intensidade do texto. E o verso seguinte: pois são vida, passou por elas. Hoje era o dia, né? E ela vai citar aqui uma série de situações que nós passamos no dia a dia e que traz para nós uma reflexão nessa manhã. E não só nessa manhã, porque a partir dessa manhã eu quero que você também reflita sobre isso. Por isso que é importante, gente, não só comprar o livro. Você já comprou, você já gastou, então leia agora, aproveite o conteúdo. Mas a gente tem tido o costume, eu digo como igreja de forma geral, de atenuar as questões e de tal forma chamá-las de outros nomes, mas a gente tem que dar nomes aos bois. Então, aqui essa lição ela fala assim: é preciso lidar da forma correta com o pecado. Certo? Eu não estou vendo vocês tudo embaçado, mas eu sei que vocês estão aí. E ele diz assim: a gente precisa fazer um exame sempre constante. E esse exame sempre constante que ele pede para a gente fazer é um exame de onde? Do nosso coração, do nosso interior. O que a gente acabou de ler aqui? Volta o versículo anterior. Ele fala do íntimo, né? Do mais íntimo. Olha lá. Guarda-os do mais íntimo. Exatamente disso que nós vamos falar, lá de dentro do nosso coração, do nosso íntimo. O que está dentro do nosso íntimo? O que tem passado dentro do nosso íntimo? O que tem subido aos seus pensamentos? Quando esses pensamentos chegam, o que você tem feito com eles? Como você tem lidado com os pensamentos? Está entendendo? Então nós estamos falando de coisas interior. E aí, a palavra de Deus, ela nos chama a atenção. Olha, guarda ela no mais íntimo. Guarda aqui os meus preceitos, os meus ensinamentos no mais íntimo. Por que eu tenho que guardar no mais íntimo? Vai lá para o verso 23. Acima de tudo, o que se deve preservar? O que está escrito aí? Guarda o íntimo da razão. Se a gente trocar as expressões, será o mesmo. Guarda o seu coração. Guarda o seu interior. Guarda. Olha, acima de tudo, pois é da disposição do coração que depende toda vida. Da disposição do coração depende toda a vida. A gente acabou de ler sobre vida, saúde, ok? E a gente está vendo que isso está diretamente relacionado com o quê? A forma como eu vivo, a forma como eu enxergo as coisas, a forma como eu me relaciono com este mundo e com as outras pessoas e me relaciono com Deus. A depender de como isso acontece na minha vida, eu estarei melhor ou não, certo? E se precisamos então fazer algo, e aí a gente já vai encontrar algumas passagens nas Escrituras que falam a respeito disso, né? Então fala assim: olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e terrivelmente corrupto ele é. Quem já ouviu essa passagem? Jeremias 17, capítulo 17, verso 9 a 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, terrivelmente corrupto. E aí eu acabo de ler aqui em Provérbios: guarda o seu coração, guarda o íntimo do seu ser. E aí eu fico pensando, mas se ele é corrupto e eu preciso guardar, como eu posso fazer? A gente já está vendo aí. Olha, você precisa trazer para dentro de você a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. A gente não pode apenas ser como nós estamos aqui, vocês estão,
ouvintes, mas ao sair daqui ou já aqui, começar a praticar. Não sede apenas ouvintes, mas sejam também praticantes. Caso contrário, aquilo que o Provérbios 4 está dizendo para a gente, você vai encontrar saúde, você vai encontrar vigor, você vai encontrar alegria, isso não vai acontecer. Porque o nosso coração, né, ele é terrivelmente corrupto, ele é enganoso, mais do que todas as coisas. Também em Provérbios 14, verso 12, diz assim que há caminhos que para o homem parecem bons, mas os seus fins são caminhos de morte. Num primeiro momento você pode pensar que aquilo é bom. E o que a gente encontra, a gente percebe, são muitas pessoas seguindo seus próprios caminhos, ou caminhos que outros disseram para essas pessoas seguirem. E elas encontraram esses caminhos algo bom, certo? Por que elas encontraram nesses caminhos algo bom? Porque elas, pegando este caminho, trazendo para um coração enganoso, esse coração enganoso pensa que esses caminhos são bons. Esse coração enganoso que não tem a palavra de Deus, esse coração enganoso que não se sujeita à palavra de Deus, é um coração que, quando encontra caminhos que não são caminhos de vida, pensa que esses caminhos são caminhos bons. Ok? Então há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles são caminhos de morte. O problema nosso, eu vejo como igreja, a gente conversa com uma pessoa aqui, outra pessoa ali, gente, assim, a situação ela é desalentadora. E eu vou dizer por quê. Eu fiz seminário em 2002, 2003, 2004, 2005, me formei em 2005, pastor William também entrou em 2004, pastor Guilherme também fez, no mesmo seminário, Batista Nacional. E nós tínhamos lá o Dr. Paulo, uma pessoa assim, que a gente via, espelhava Deus. Uma pessoa que espelhava Deus, e ele sempre dizia algo a respeito de como as coisas estavam naquela época. Mas ele citava muito até mais ali os exemplos a partir da Europa e a partir dos Estados Unidos. E esses exemplos eles eram produzidos frente ao quê? Exatamente os seminários, as faculdades bíblicas que foram ali contaminadas pela teologia que nós chamamos teologia liberal. Essa teologia liberal é uma teologia que, na verdade, ela não crê. Ela olha para as Escrituras e ela vê nas Escrituras um conto, uma fábula. Ela vê sobre o relato de Gênesis, falando que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, um boneco de barro, e depois sopra nele fôlego de vida. Eles veem nisso apenas uma ilustração, mas que aquilo não aconteceu. Quando fala sobre o relato do dilúvio, aquilo ali é apenas um conto, isso de fato não aconteceu, é uma fábula. E essa teologia invadiu os seminários na Europa, invadiu os seminários nos Estados Unidos. E isso foi contaminando, porque normalmente as pessoas que vão pregar depois são aqueles que se formaram no seminário. E eles vão pregar aquilo que aprenderam. E isso vai passando, e o Dr. Paulo já dizia isso lá atrás, falou, olha, lá já está muito mais avançado ainda, hoje a gente não vê tanto aqui no Brasil, mas isso já está contaminando a formação dos líderes. E aí, o que vai resultar? O resultado disso é que as pessoas vão ser ensinadas, elas serão ali expostas a um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho. E que, por exemplo, quando se fala do pecado, o pecado não é algo que se deva até mesmo cogitar, tratar dentro da igreja. A gente deve olhar para as pessoas com amor, fala muito do amor. A gente deve cuidar delas com muito carinho, com muito afeto, a gente não pode constrangê-las. Mas quando eu leio as Escrituras, eu encontro outra coisa completamente diferente. Eu falo, então que evangelho é esse que está sendo pregado? As pessoas têm que atenuar demais. Há pregadores hoje aí que está dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita até. Mas isso já é uma influência da teologia liberal a tal ponto que as pessoas acreditam de fato naquilo que elas estão dizendo, exatamente porque não fizeram esse exercício. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida.
Antes de tudo, acima de tudo, o que você tem que guardar é guardar o seu coração. Eu não tenho condições de guardar o meu coração, se não pegando a palavra viva e eficaz, inserindo dentro do meu coração, guardando ela no mais íntimo, atentando para aquilo que está escrito, dizendo para mim, olha, este é o caminho a seguir. E seguir esse caminho, independentemente daquilo que um ou outro possa dizer. Se a palavra de Deus está dizendo para mim, eu vou fazer assim. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim, eles são caminhos de morte. E aí eu quero levar você agora aqui, numa parte prática, né, a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre alguns caminhos que talvez você possa estar andando, e que você não se atentou a eles ainda, mas a Bíblia já trata a respeito disso e diz assim, olha, você precisa mudar. Você precisa reconhecer e chamar isso de pecado. E você não deve flertar com esse tipo de coisa, achando que isso daqui é normal, é comum, que você pode assim, não, tudo bem, né? Não vamos nos preocupar com isso, tem coisas mais importantes para fazer. Não, antes de tudo, acima de tudo, guarde o seu coração. Vamos lá então, vê se você se encontra numa dessas situações. Tenho perdoado a todos? Há em mim alguma malícia, algum despeito, ódio, violenta inimizade no meu coração? Conservo ressentimentos ou tenho recusado a reconciliar-me com alguém? E aí? Seria de se pensar que dentro da igreja nós não vamos encontrar assim pessoas nessas condições. E aí eu digo para você, né? Você é bem inocente. Porque é exatamente nesse meio em que a gente encontra mais situações tais. E as pessoas vêm para a igreja dia após dia, mas elas carregam consigo ali a falta de perdão, inimizades, ressentimentos. E elas não resolvem isso. Elas continuam carregando isso. E aí, dentro daquilo que a gente acabou de ler, você não estará guardando o seu coração. E você permitiu que o diabo encontrasse ali uma brecha, um espaço para ele entrar e destruir a sua vida. Você fica irado? Tem gente brava aqui entre nós? Fica irado? Em meu peito ferve a cólera. É verdade que ainda perco a paciência? Você perde a paciência? Quem perde a paciência aqui com facilidade? Eu não estou dizendo que, olha, a ira ocasionalmente me arrasta por onde ela bem entende, então ela está te dominando. Se a gente lê as Escrituras, a Bíblia diz, Paulo vai escrever a respeito disso, lá em Efésios ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Então irar, não vamos entrar aqui no mérito da ira, é uma expressão da alma, é uma válvula de escape, né? Às vezes dá vontade de falar, seu filha de uma boa mãe, mas no fundo, o que eu queria dizer era outra coisa, né? Alguns dizem aí agora, tem um outro que você atenuou um pouco mais esse palavrão, né? Você falou, seu filho de mim, né? Os youtubers aí, filho de mim. Fico irado. Como você tem lidado com isso? Eu sou assim. A gente já pôde falar aqui, não é o tema da mensagem, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, era assim que eu sou. Lembra disso? Quem lembra aqui? Os mais velhos, os mais novos vão falar, pastor antigo, né? Mas é a síndrome de Gabriela, que fala assim, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, né? Eu não levo desaforo para casa. Você precisa lidar com isso. Você precisa encarar isso. Você precisa fazer uma reflexão a respeito dessas questões. Você precisa examinar-se a si mesmo. E não pensar que essas coisas assim são, não, tudo bem. Tem um monte de gente que é assim também. Tá todo mundo, eu já contei a história de todo mundo aqui. Estou levando o Henrique lá para o futebol. E aí tem uma entradinha, gente, que é uma contramão que não sai um carro, uma alma viva. E a avenida que eu estou ali, ela fica travada. Eu fico 15 minutos para andar 100 metros, sem brincadeira. Aí eu olho aquela entradinha contramão e falo, é só fazer isso aqui, eu já vi um carro ali, estaciona. E todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. Aí um dia eu falei, sabe uma coisa, e fui. Aí o Henrique falou, papai, mas você não é todo mundo. Né? Nós somos exemplo para os nossos filhos.
Então, aí eu fico 15 minutos, eu falo, vou ficar. Esses dias, papai, você é todo mundo, pode entrar. Porque ele queria chegar mais cedo, porque quando chega mais cedo eles ficam lá brincando, né? Antes da aula começar, eles vão jogar junto com os amiguinhos. Falei, não, eu não sou todo mundo, Henrique. Nós vamos esperar. Você viu como que a pessoa muda de opinião rapidamente? Há alguns resquícios de inveja em você. Você pode dizer que eu não sou invejoso. Você é invejoso. Em algum momento, em alguma hora, surge aquela invejinha assim. Ela surge, tudo isso aqui surge. A questão é como eu lido com isso. A questão é como eu lido com isso. Lembra que eu falei que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos um corpo? E a gente já pôde estudar sobre isso aqui também. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele vai falar assim, que o nosso corpo está morto em seus pecados e delitos. Não adianta, está morto. Mas o Espírito vive. O Espírito vive. Só que assim, então se o nosso corpo está morto, ele vai entender para as coisas que não são do Espírito. Gálatas 5, você já leu, eu sei. Né? Andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Então a carne tem desejo. A carne gosta da ira. A carne gosta da falta de perdão. A carne gosta de todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Só que o seu espírito que nasceu de novo já não é mais. Você não pode viver mais agora afetado pela sua carne. Então, há inveja em você? Na sua carne tem inveja, gente. Então, de repente surge aquela situação. E aí surge aquela ponta de inveja. Como você vai lidar com isso? A questão é como eu lido com isso. Se você lida com isso falando, Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser dominado, eu não quero ser controlado por esse sentimento. Eu não quero ser dominado por esse sentimento. Cuida do meu coração, Senhor. E aí ele diz para você, guarda a minha palavra nele. Deus tem misericórdia de mim. Aí você vai orar, você vai buscar. Estou orando e não está resolvendo. Continue irado, continue invejoso. Aí a gente vai para um passo seguinte. A gente tem que testar as opções que estão disponíveis. Jejum, gente. Ótima opção. Quem está jejuando aqui? Meu Deus do céu. Jesus. Está vendo? Está vendo? A gente precisa jejuar. Jejum não é uma questão opcional. A palavra diz sobre o jejum dizendo assim, quando jejuardes, da mesma forma que ele fala, quando orardes. Aí a gente está orando, orei, pastor, já fiz isso, já fiz aquilo, mas não resolve, eu sou irado ainda, continuo. Não está jejuando. Quando alguém é preferido ou desprezado, sinto-me degradado, cheio de despeito. Tenho inveja daqueles que sabem orar e falar ou fazer muitas coisas melhor do que eu. Eu falo, brincando, eu tenho inveja. Falei até ontem, né? Pastor Luciano Subirá. Tenho inveja do pastor John Bevere. Dá umas invejinhas ali, fala, nossa, os caras são bons. Pregam, que conhecimento, que habilidade da palavra. Mas assim, para ali, eu só estou tirando eles como exemplo, tentando ser imitador apenas. Mas se a gente não souber lidar com essa questão, a gente vai deixar que a inveja controle. Então, no que a gente está dizendo aqui, tudo é questão assim, você está sendo controlado por esses tipos de sentimentos? Perca a paciência e fica irritado. Quem aqui perde a paciência rapidinho? Tem gente que não levantou a mão, mas eu sei que, né? As pequeninas coisas que me irritam e aborrecem, eu fico logo, ou antes mesmo me mantenho sempre gentil. Quem aqui, diante de uma situação que irrita, você fica gentil? Sabe aquelas pessoas que tem lá o espírito do consumidor? Direito do consumidor. O consumidor tem razão. Ela vai no mercado, ela vai numa loja, aí pega um atendente lá que está meio da pá virada, né? Nossa, já vira um bicho, né? E já começa ali a exigir os seus direitos. Olha, a Bíblia diz para você mudar. A Bíblia diz para você ser gentil. É fácil? Não é fácil. Mas você tem que desenvolver, você tem que exercitar, você tem que praticar isso daqui. Você está deixando a sua carne dominar. Não é o Espírito que está dominando. Sinto-me ofendido com facilidade. O pastor nem me olhou hoje. Nem me cumprimentou, não falou mais do Senhor. Gente, isso acontece. Né?
Sinto-me ofendido quando os outros deixam de notar a minha presença ou passagem por mim sem dirigir-se a palavra, eu fico ofendido. Entrei, cheguei na igreja, sentei, fiquei, ninguém veio trazer um cafezinho para mim. Sabe aquela coisa de, ninguém está me vendo, ninguém olha para mim, esse pessoal não me ama. Nossa, dentro da igreja onde deveria ter amor e não tem amor nenhum aqui. As pessoas não amam umas às outras. Sabe esse tipo de coisa que a gente fica ofendido com tudo e com todos? Se você se sente assim às vezes, para aí, reflete sobre isso, fala, eu vou mudar, eu não quero ficar dominado por esse tipo de coisa não. Tem orgulho no seu coração? Você fica soberbo? Eu sou bom, hein? Dou excessiva importância à minha posição, realização pessoal? Tem alguém aqui que você acha? Né? A última, como chama aí? A última bolacha do pacote? Se você se sente assim, algumas vezes, estou dizendo talvez todo o tempo, você tem que parar, falar, refletir e falar, Senhor, eu estou andando nesses caminhos, eu não quero mais. Me livra disso, me liberta disso. Eu não aceito ser dominado pela minha carne, pelos desejos da minha carne. Sou desonesto. Meus negócios são francos e estão acima de suspeitas. A gente pode fazer lá uma auditoria. Nosso metro tem 100 centímetros e o nosso quilograma tem 1000 gramas. Tem algum mecânico aqui na igreja? Mecânico é trapaceiro, viu? Boa parte deles, olha, eles falam que trocou o negócio e não trocaram, coloca uma peça velha e você pagou por uma nova. Você é desonesto nas suas coisas? Trabalha 8 horas honestamente ou você fica ali firulando, conversando, matando tempo daqui e ali? Você acha que Deus não está vendo? Se você faz assim, você tem que falar, Deus tem misericórdia de mim, eu estou sendo desonesto. Sabe, o pecado a gente tem que reconhecer, esse negócio de fingir que não é. Não é comigo, é com o outro. É com o Davi, não é comigo não. O pastor está falando com o Davi. Não, eu tenho que reconhecer. Esse daqui. Agora a gente vai pegar um monte de gente aqui na igreja. Tenho sido bisbilhoteiro, está no masculino aqui, eu vou mudar. Tenho sido bisbilhoteira? Né? Se não vai, que eu falo bisbilhoteira, as mulheres ficam, ainda bem que não foi comigo. Né? Tenho sido bisbilhoteira? Fiz fofoca do meu próximo com alguém? Tenho caluniado o caráter de outra pessoa? Ajudei a espalhar histórias falsas sobre outras pessoas? Me intrometo nas questões que não são minhas, são alheias? Se você faz isso, você tem que parar com isso. Mesmo sob o argumento de que, olha, Deus está me usando para falar. Né? Mesmo quando você pensa assim, irmão, eu preciso falar sobre isso, eu preciso desabafar. Não tem nada a ver com você, você é um fofoqueiro, um bisbilhoteiro, né? Eu preciso desabafar. Como assim desabafar? Dobra o seu joelho, ore por aquela pessoa, clame ao Senhor pela vida dela. Mas não, a gente tem vontade de falar, sabe? A gente, assim, tem muita facilidade para falar mal, mas para falar bem a gente não elogia, mas falar mal, a gente fala. Tem uma facilidade assim enorme. Se você tem vivido isso, reconhece, fala, Senhor, é pecado, eu não quero mais viver assim. Eu nasci de novo. Eu estou em Cristo. Eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. Dentro da igreja nós não encontramos esse tipo de pessoa. Critica os outros sem amor. Quem aqui é crítico? Com violência e perversamente. Vive encontrando falhas nos outros. As pessoas que vivem encontrando falhas nos outros, na verdade, estão escondendo as próprias. Então, se você é desse, já descobrimos. Para de fazer isso, porque a gente já sabe que as falhas estão em você e você está tentando escondê-las. Porque você encontrou no outro ali, no certo sentido, um rival. E aí você enxerga aquilo ali nele, mas não consegue enxergar no seu. É como a Bíblia diz assim, você consegue enxergar o cisco que está no olho do teu irmão, 1 quilômetro de distância, mas você não vê a trave que está no seu. Se você tem vivido assim, peça perdão. E fala, Deus, eu não quero mais viver dessa forma. Eu sou uma pessoa crítica, eu critico todos, eu acho que eu sou melhor, mas eu não sou, na verdade, eu preciso de ajuda.
Rouba a Deus? Quem rouba a Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Ninguém quer levantar a mão? Olha, diante de Deus não precisa, Ele já sabe. Eu queria saber, Deus já sabe. Tem roubado o tempo que pertence a Ele? Putz, eu acho que a gente pegou todo mundo aqui agora, né? Tem roubado o tempo que pertence a Ele? Não precisa nem entrar nos méritos aqui, porque não dá tempo. Olha outra aqui. Tem sonegado o dízimo? Está roubando a Deus. Está escrito nas Escrituras: roubarás, portanto, o homem a Deus? Ah, pastor, eu tenho. Peça perdão. E você precisa mudar o seu curso. Eu sou mundano. Amo o resplendor do mundo, a polpa do mundo. A palavra de Deus lá em João, nas epístolas, diz assim: se o amor do mundo está no seu coração, o amor de Deus não está. Porque o amor do mundo é inimizade contra Deus. Então você ama mais as coisas do mundo do que você ama estar. Olha o salmo que a gente lê: amo estar na sua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E aí você tem dois convites: vamos à casa do Senhor, e o outro acaba fazendo: vamos num churrasco. O que acontece? Vocês vêm à casa do Senhor, mas outras pessoas não vão para o churrasco. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou falando que você não possa fazer um churrasco, é bom. Mas a questão é como a gente enxerga as coisas e prioriza as coisas. A gente leu aqui em Provérbios 4, do 20 ao 23, dizendo assim: olha, assim, com máxima atenção, antes de tudo, em primeiro lugar, como prioridade, guarde o seu coração, inclina os seus ouvidos à palavra de Deus, inclina. Então isso é prioridade, é amar mais a Deus do que as coisas que no mundo há. Se você tem sido uma pessoa mundana, e aí eu não vou entrar no mérito, não dá tempo também, você precisa pedir perdão. Se as coisas do mundo estão te atraindo mais do que você está na presença, e eu não digo só no culto, não, estou falando assim: orar, buscar a Deus, dedicar o seu tempo de oração, leitura da palavra, estudo. Tem gente que vem domingo após domingo só para ouvir uma palavra, assim, achar que, nossa, agora já estou em condições de vencer o diabo. O diabo conhece muito mais a Bíblia do que você. E ele vai dizer para você o seguinte: sabe o que ele vai dizer? Ele fala assim: está escrito. E aí você vai falar assim: é mesmo, né? Eu nem tinha percebido. Só que o que ele está dizendo para você é uma distorção das Escrituras. Ele tentou fazer isso com Jesus. Ele diz assim: está escrito, né? Só que Jesus conhecia as Escrituras e dizia assim: também está escrito. Jesus rebatia aquilo que o diabo tentava distorcer das Escrituras. Tenho furtado? Porventura tenho me empossado às ocultas de pequenas coisas que não me pertencem? Quem aqui é ladrão, salteador? Não, gente, tem gente que a gente dá risada assim, pensa que dentro da igreja não tem pessoas que em casa ficam furtando as coisas. Seus filhos, você nem sabe, né? Fica lá, ele pensa que já é dele também, vai, só que ele furtou, não é dele, ele pegou, não é seu. Você não pode pegar o que é seu, não é seu. Cultiva uma atitude de amargura contra os outros. Tem ódio no meu coração. Sabe, como você consegue perceber isso? Você tem que fazer um exame. Você não vai conseguir fazer isso se você não fizer um exame. Tem enganado alguém? Deixado de fazer alguma restituição que deveria? Ando preocupado, ansioso, com demasia? Tenho deixado de confiar em Deus quanto às minhas necessidades temporais e espirituais? Vivo pensando nas dificuldades antes mesmo de elas surgirem no horizonte? O dia nem surgiu, você já está a morrer. Isso é pecado. E você precisa reconhecer e abandonar. Isso daqui eu acho que não se aplica a muita gente, mas eu vou citar apenas por citar aqui, né? Mas em outras igrejas a gente teria que ter um tema, um seminário, um congresso, só para falar sobre esse tema aqui. Tenho sido culpado de pensamentos sexuais. Permito que a minha mente acolha imaginações impuras e ímpias. Eu sei que não é com a gente aqui. Mas se for
for com você, e aí eu digo para você, eu já falei um pouquinho aqui atrás. Quem está jejuando aqui? Ah, então é por isso. Pronto, está resolvido. Se você não tem uma rotina de jejum e oração, meu amigo, sua carne vai dominar você facinho. E não adianta, vou orar, vou não sei o que, vou no culto, não adianta. Né? Existem remédios para cada enfermidade. Sou culpado do pecado da incredulidade? Estou deixando de crer? Eu não creio na mensagem da cruz, eu não creio nesse negócio que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, eu não creio que Adão e Eva existiu, eu não creio que o dilúvio foi real, eu não creio nessas histórias tapafúrdias, o mar vermelho se abriu, coisa maluca. Isso é incredulidade, pecado da incredulidade. Ou você crê em Deus ou você não crê em Deus. E Deus é tudo aquilo que Ele se diz ser nos Evangelhos, nas Escrituras. É tudo que está ali. Não existe nada que esteja oculto porque Ele se revela. Aquilo tudo é verdade. Você tem que crer nisso. Você tem que absorver isso. Você tem que guardar isso no mais íntimo do seu coração. Negligencie a oração. Negligencie a palavra de Deus. Tenho deixado de confessar a Cristo publicamente. Sinto responsabilidade pela salvação de almas. Ou você apenas vive uma vida comum, qualquer, com todo mundo. Você não ora, você não jejua, você não lê a Bíblia, você não se... tem medo, é o 007 espiritual, é o crente 007. Você não quer que ninguém saiba que você é crente, porque esse... né? Ou você tem testemunhado e buscado oportunidades de onde você está, falar, eu vou ministrar Cristo ao coração dessas pessoas. Quando não faço, eu pego por não fazer. Isso é pecado, eu preciso reconhecer e abandonar. Mas pastor, isso tem a ver com o culto de ceia? Tem a ver com o culto de ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 30 até o 32, a gente vai ler aqui, você vai vir comigo. Talvez eu faça uma introdução, porque não vai dar tempo aqui, porque esse tema a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais nele. Mas Paulo falando sobre a ceia, aquela passagem que ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, né? E estou transmitindo a vocês aquilo que eu recebi. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomando pão, tendo dado graça, partiu e disse, esse é meu corpo, que é dado por vós. De modo semelhante, após ter comido, pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança que eu faço com vocês do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, porque todas as vezes que vos reunirdes em meu nome, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. E aí ele chama a gente para algo aqui que a gente precisa fazer, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, pode pular, Jonathan, verso 30, e nesse verso 30, 31 e 32 ele está dizendo assim, Davi, se você fizesse um exame, se você julgasse a si mesmo, talvez a palavra não seja melhor julgar, se você fizesse esse esforço de inclinar os seus ouvidos às minhas palavras, se você fizesse esse esforço de prescrutar o seu coração, se você trouxesse para as suas orações, essas orações que a gente já encontra nas Escrituras, e ali a gente vê aquelas pessoas que andaram com Deus dizendo assim, sonda, Senhor, o meu coração. Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Vê, Senhor, porque eu estou percebendo que tem um negócio aqui, isso não vem de Ti. Sonda, Senhor, o meu coração. Então é uma oração boa de fazer. E, Senhor, vai lá, prescruta, vai, esquadrinha o meu coração, porque tem coisas que estão tão escondidas que eu nem percebo. Já faz parte do meu cotidiano que eu nem me vejo de tal forma. Mas o Senhor pode mostrar aquilo que está ruim em mim. E aí ele fala assim, olha, por essa razão, lê agora, você vai ler. O que está escrito aqui? Por essa razão, esse dorme aqui, gente, não é dormir e acordar depois. É uma palavra que foi utilizada aqui no texto bíblico para atenuar, não atenuar a situação, porque aqueles que morrem em Cristo, eles não morrem, eles dormem, mas é a morte física. O texto está dizendo aqui numa gradação, ele fala assim, fracos, alma, doentes, já se transformou numa patologia física. Dorme, é porque essa situação, ela não foi resolvida a tal ponto que muitos até morrem em função do quê?
pecado. Pronto. Não, pastor, não fala isso, porque pode ter pessoas doentes aqui, eles vão... E aí, olha, eu não quero dizer que a sua doença é por conta especificamente de um pecado que você está cometendo. Eu posso dizer que, de uma forma geral, as doenças são fonte, elas vieram em função do pecado, da queda. Antes da queda não tinha doença, era tudo perfeito. Mas todas as consequências ruins que vieram sobre a terra em função do pecado original. Agora, esse texto bíblico aqui, eu não estou dizendo de mim, estou dizendo do texto bíblico. Eu quero que você depois leia esse texto, medite nesse texto e fale: Senhor, mostra-me, muda o meu entendimento. Porque aqui está dizendo aqui, por esta razão. E qual é essa razão? Há muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Verso seguinte, ele diz o seguinte: se vocês se esforçassem por fazer sempre um exame do seu coração, se vocês se esforçassem de julgar as suas ações, aquilo que você está pensando, aquilo que você está fazendo e da forma como você está fazendo, se você fizesse esse exame a tal ponto que você identificasse que aquilo não deve ser feito, você não precisaria, essa palavra condenado, eu vou ler uma outra versão aqui, porque aqui em James ela não trouxe assim de uma forma tão legal, mas eu vou ler aqui, nova tradução na linguagem de hoje, ficou bem legal, não que eu indique para outros textos, mas nesse aqui ficou legal. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então aqui, quem é condenado é o mundo. Você que nasceu de novo, você é castigado. Hebreus capítulo 10 vai falar sobre isso. Se você está sem correção, você não é filho, você é bastardo. Porque Deus corrige a todos quanto ama. Então a correção do Senhor vem no sentido de fazer você entender a verdade e andar na verdade. Deus não vai permitir que você caia no buraco e se destroce todo. Ele vai, na verdade, trazer correções. Da mesma forma que você com seu filho está ali. Olha, não é por aqui. Olha, não é por ali. Não, é aqui, é assim. Você se está corrigindo, porque você ama e você quer cuidar. Você não quer deixar que ele se estrupie, assim, né? Estrupie. E Deus, da mesma forma, ele vai fazendo o quê? Ele vai nos corrigindo, ele vai nos castigando, para que nós não sejamos condenados com o mundo. E essa correção, esse castigo produz em nós o quê? Aquilo que a gente leu lá no verso 30. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Na versão O Livro também ficou bem legal essa passagem, que diz assim: mas se cada um se examinar cuidadosamente, evitará então que seja julgado por Deus. O que é fazer esse exame? Olha lá, quem é irado aqui? Faça esse exame agora. Senhor, espera aí, não, eu estava pensando que isso aqui era normal, comum, mas não é, e realmente eu estou agindo de tal forma. Se coloque dentro dessa lista. E você precisa reconhecer e clamar pela misericórdia de Deus. E falar: Senhor, me ajuda. Mas se cada um se examinar cuidadosamente, evitará então que seja julgado por Deus. Contudo, quando somos julgados e castigados pelo Senhor, é para não sermos condenados com o resto do mundo. Então note, a correção do Senhor é boa. Ela é boa. A palavra de Deus, inclusive, vai dizer assim que a tristeza, segundo Deus, ela é boa, porque ela produz arrependimento. Só que assim, o texto ele nos mostra algo aqui interessante, que ele fala assim: não precisava ser assim. Não precisa ser assim. Se você é sábio, você não precisará passar. Mas se tiver que passar, você vai passar, porque Deus não vai permitir que você seja condenado juntamente com o mundo, porque Ele te ama. E o amor dele vai além, e não permitirá que os seus pés vacilem. Ele não vai dormir, Ele não vai toscanejar, Ele não vai perder você de vista. O Senhor vai guardar os seus caminhos. Mas um detalhe que a gente precisa entender, e obviamente não dá para a gente falar sobre isso hoje, mas fica para uma próxima.
porque é muito mais intenso e profundo. Deus não pode fazer nada se você não quiser. Ele tem todo o poder. E você pode até pensar assim, por que Deus permitiu? Não é a questão que Deus permitiu. Deus não pode fazer nada, a não ser que você queira. Não basta você querer. É preciso você querer da forma certa. Não basta você querer da forma certa, é preciso você utilizar os recursos corretos para que você alcance aquilo que Deus já destinou para você. A palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1 diz assim: Ele já nos abençoou, e eu preguei sobre recentes aqui, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O depósito já foi feito. Você precisa ter o cartão certo e a senha. Não basta ter o cartão. Se você não tiver a senha, você não saca. Mas se você tiver o cartão e você tiver a senha, você vai sacar. Mas por que uns sacam e outros não sacam? Ou talvez a pergunta seja, por que muitos não sacam? A gente está partindo para interpretar a Bíblia baseada em experiências. A Bíblia não se interpreta por experiências. A Bíblia se interpreta por si mesma. Ela não depende da sua experiência ou da experiência da multidão. A Bíblia por si só se interpreta. E se ela está dizendo isso, é isso. Se eu não vivo isso, eu digo: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu poderia viver e não estou vivendo. Concede-me misericórdia. Aí você fala, mas e a graça? A graça vem depois. Você pede a Deus misericórdia, e a graça você encontra. Hebreus capítulo 4, verso 12 ou 16, se não me engano, diz assim: entra na sala do trono e lá permaneça com confiança, a fim de receber misericórdia. E então vai encontrar graça em tempos de necessidade. A graça, e o que é graça? A gente já tem dito aqui, graça é poder e sabedoria. Só que não poder e sabedoria por si só, poder e sabedoria de Deus. Então pensa no poder de Deus e a sabedoria de Deus para resolver qualquer coisa. Pensa no poder de Deus e a sabedoria de Deus para fazer qualquer coisa que você pense na terra. Isso é graça. Quando você alcança a graça, é você que alcança. Você recebe misericórdia, mas graça é você alcança. Quando você encontra a graça, aí você experimenta o milagre. E quando você experimenta o milagre, Deus é glorificado. Como diz as Escrituras, brilha assim a sua luz neste mundo, para que os homens deste mundo vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus chamou você para brilhar, só que você não vai brilhar se você permitir que pecados continuem influenciando a sua vida dia após dia. Mas quando você encarar cada um deles e dizer assim: chega, basta, eu vou mudar. Nessa mesma passagem aqui de Coríntios, a gente vai encontrar um Paulo dizendo o seguinte, capítulo 11 de 1 Coríntios: sedes meus imitadores, como eu o sou de Cristo. O Senhor te chamou para viver. Ele te chamou para viver. Se você não está vivendo, algo precisa ser revisto. Pode ser uma dessas situações que aqui foram colocadas, porque Deus não pode ter comunhão com esse tipo de situação. Você já é salvo, mas ser salvo não significa ter comunhão, ter intimidade. Os seus pecados me afastam de vocês. Vocês querem experimentar a graça de Deus? Faça como Enoque. Anda com Deus. Ande com Deus. Você vai cear nesse momento. O ministério de louvor já pode subir. Mas faça isso, como a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11 mesmo, esse mesmo texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse exame que ele está dizendo para você fazer não é um exame para você falar assim: eu estou condenado, não vou tomar ceia. Não. Esse exame que ele pede para você fazer é um exame assim: faça esse exame, veja o que Cristo fez por você, e que você não seria capaz de fazer isso,
E que sim, você foi justificado. Você foi justificado. E que você pode encontrar graça. Você tem condições de encontrar graça nas suas circunstâncias. É o mesmo que Deus vai dizer a Paulo: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nós precisamos encontrar graça em tempos de necessidade. Então eu encontro graça quando a ira me controla. Eu preciso buscar graça, encontrar graça. Eu preciso encontrar graça quando eu estou sendo dominado por um sentimento ou por um comportamento que eu sei que não testifica da glória de Deus. Mas eu preciso controlar isso pelo meu espírito, abandonar isso, me aproximar de Deus. Como ele diz assim: aproximem-se de mim, e eu me aproximarei de vocês. Note o texto: aproximem-se de mim, e eu me aproximarei de vocês. Quando você estiver procurando Deus, buscando o Senhor, indo na direção dele, pode ter certeza, ele vai se revelar a você. Deus não pode se revelar a você por si mesmo, dizendo assim: não importa como você está, eu vou me revelar a você porque você está precisando de revelação. Ele não vai fazer isso, ele não pode fazer isso. Mas quando você se aproxima dele, o seu coração se inclina, os seus ouvidos se inclinam para ele, e o desejo do seu coração é buscar a transformação que vem dele, você pode ter certeza que o Senhor vai te encontrar. Não importa se você estiver na Barão de Mauá, não importa se você estiver ali, aqui e acolá, o Senhor vai te encontrar. Só que o detalhe: quando Deus encontra a gente, é algo extraordinário. Quando Deus nos encontra, você experimenta a transformação, você experimenta a sabedoria, você experimenta poder. Viva, guarde o seu coração, feche os seus olhos nesse instante, e você vai fazer um exame do seu coração nesse instante. E o convite aqui é para você falar assim: Senhor, eu tenho errado nisso, nisso e nisso, e eu sei que isso não glorifica o teu nome. Eu reconheço a tua salvação. Eu reconheço que o Senhor me justificou. Mas eu também reconheço que existem coisas em mim, há caminhos em mim que precisam mudar. Há caminhos em mim, e aí você sabe qual que é o caminho, você sabe qual que é a situação. Eu citei algumas aqui apenas para te ajudar. Mas antes que você reconheça isso, você diga: Deus, isso tem me controlado, isso tem me dominado, isso tem prejudicado. Eu não quero mais ser dominado por isso, Senhor. Quando você começa a buscar o Senhor dessa forma, aí sim Ele pode te ajudar. Porque Deus se limitou. E Ele só vai agir por meio da fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Se você não tiver fé, você não será agradável diante de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando Deus encontra um coração quebrantado, Salmo 51, um coração ali, moído, um coração compungido, um coração que se examina, um coração que busca, um coração que fala: Senhor, eu não vou mais ser dominado por esse tipo de situação, por esse tipo de sentimento, por esse tipo de desejo. Eu não quero, eu reconheço que estou sendo dominado por isso, mas eu quero mudar. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor vai ouvir sua oração, e Ele pode então agora te ajudar. Algemado por um peso, Pense. oh, quão triste Pensa naquilo que Ele fez por nós. andei.
assim sem importância. Não sou mais como eu era ser. Esse é o momento para você agradecer a Deus pelo aquilo que Ele fez. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Dizer obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. De Eu não preciso mais meu coração. ser dominado pelo pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Quando o Senhor Jesus Aqueles que vão servir a ceia, vão servir a ceia. Pai, em teu nome, graças te dou. Graças te dou pelo pão, pelo suco de uva. Graças te damos. Pode servir. Desde que encontrei Você pode dizer essa oração a Cristo cantando. e senti seu bem. Você consegue lembrar esse dia que você teve um encontro com Deus? Tenho achado paz e vida. Pra sempre cantarei em seu louvor. O Senhor te tocou? Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele já te livrou da escuridão. Se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente serás livre. Você não precisa mais ser dominado pelo pecado, que corre nas suas veias, do seu corpo físico mortal. Mas você pode viver no Espírito e não satisfazer os desejos da carne, porque o Senhor Jesus já nos livrou de toda maldição do pecado. Aleluias. Os pais com seus filhos aí, ajude eles a servirem a ceia, a participarem da ceia também. Vamos erguer assim ao alto e dizer: graças te damos, Senhor. Obrigado, Jesus, por morrer na cruz por nós. Se nós ainda assim somos corrigidos, nós o somos em amor, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus. Vamos comer do pão? É rosqueado aqui ou abre a tampinha? Abre a tampinha. Esse aqui é um modelo mais fácil, né? Vamos comer do pão? Aí, o copinho é rosqueado. Não tá não. Olha aqui, não consegue? Eu vou. Meu Deus, Eu acho que é só você puxar aí mesmo. Todos aí abriram? Vamos tomar juntos? Aleluia.
Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, Senhor. Se tem uma forma de a gente agradecer a Deus é através do louvor, não é? Num lugar muito distante. Quem já ouviu falar deste lugar? Daqui me falaram de um lugar. Quem quer ir para este lugar? Onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está. Fazer isso em memória de mim, Assentado em que eu seu volte, trono, diz o Senhor.
nós as promessas e o consolo do Senhor. E que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e estarei convosco para todo sempre. No último dia que ele esteve com os discípulos na ceia, aquela ceia que ele ali teve, ele disse assim: eu estou muito ansioso. Olha, essa ansiedade ela é boa, de comer novamente com vocês esta ceia. Eu estou, porque essa aqui é a última, mas olha, há uma expectativa muito grande daquele dia em que eu vou me reunir com vocês novamente e poder novamente cear com vocês. Que você tenha essa mesma fome e sede da presença. Fome e sede da presença. Tem alguém aqui entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Quer garantir este lugar nos céus? Quer passar pelas portas lá dizendo: Santo, Santo, Santo? Se juntar, se unir aos anjos cantando: Santo, 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 Santo. Tem alguém ainda aqui que não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador e que precisa, como diz as Escrituras, se reconciliar com Deus nesta manhã? Talvez seja esta a última oportunidade. Não sabemos, o dia de amanhã não pertence a nós. Se alguém entre nós aqui, faz uma cena assim com as suas mãos. Nós vamos orar com você, para que o Espírito Santo venha sobre você. Tem alguém? Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar, falar: é hoje que eu volto. Me afastei por um tempo. Levante a sua mão, faça um sinal, nós iremos orar com você. Sempre sei e nunca mais voltar em adoração, em louvor. Sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor. Sempre, sempre e nunca mais voltar. Santo, Santo. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino Em adoração. em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Você é um privilegiado, porque o Filho de Deus te libertou.
e você então é livre. Então faça boas obras. Faça boas obras. Amém? Glória a Deus. Você sente por 1 minuto. Se passar disso, você me avisa. Só para eu saber que passou. Glória a Deus. Nós precisamos passar esse aviso porque ele se faz necessário até mesmo, muito embora a gente poderia escolher um momento mais apropriado, mais de pouco, assim a gente faça aquela entrada triunfal, mas como a gente já vai, a partir do domingo que vem, já fazer uso disso, então já segue aí essa informação. Então a partir do domingo que vem, o estacionamento que aos fundos estará aberto, então você pode chegar, entrar com o seu carro, né? Estacionar aqui atrás. Eu vejo que tem bastante gente que está atravessando a Avenida Barão de Mauá. Isso é fome de estar na presença de Deus, porque atravessar Barão de Mauá, olha, é um exercício mesmo, né? E é perigoso, a gente sabe. Então, você pode já entrar aqui à direita, sempre à direita, gente, tá? Você se dirige ao fundo, estaciona o seu carro, né? Então, a partir do domingo que vem, o estacionamento já está sendo utilizado. Não precisa de revezamento. O pastor Lito está dizendo aqui, o pessoal reveza, né? Um domingo sim, um domingo não, né? Aí vem um grupo um domingo, outro domingo vem outro grupo. Não vai precisar mais do revezamento, tá bom? Certo? Então você pode vir todo domingo, tá? Olha a pessoa que está ao seu lado aí, ó. Fala para ela. Você pode vir todo domingo agora, tá? Não precisa revezar mais. Tá bom? Salvo exceções, que nem o Clodoaldo teve aí mais de um mês entre um diagnóstico e outro que, né, começou com dengue, depois saiu, descobriu que não era dengue, era que o intestino estava ali, deu um nó, teve que fazer cirurgia, ficou lá de cama, né? E ali está de molho ainda, então passou alguns domingos sem vir. A gente falou, acabamos de receber o pessoal como membro da igreja, ele não vem mais. Né? Então, recebeu uma caixinha bonita, eu pedi de volta, fala, devolve. A gente tem que estabelecer assim, você recebe o presente, né? Mas tem que ter um tempo ali, senão você tem que devolver o presente. Mas nesses casos, são exceções, obviamente, a gente sabe que existem exceções. Mas o que a gente não pode é tornar a exceção uma regra, porque a gente se acostuma com a regra, sabe? A gente se acostuma com a regra. Então, pode aí vir de boa, entra, estaciona lá nos fundos, tem bastante espaço. Depois vocês dão uma passadinha na saída, não olhe para o piso, tá? Você olha sempre para cima, você nunca olha para baixo. O crente não olha para baixo. Da cozinha ali, você não olha para o piso, que vai ter que ser reformado. Mas depois vocês dão uma olhadinha lá no balcão que a gente acabou de adquirir. As mulheres principalmente fazem aí, a gente faz os eventos, tem bastante, né? Então, está quase pronto. Essa cozinha também, ela vai dar espaço para um outro espaço. Ela não vai ficar onde está. Porque também nós alugamos o salão ao lado aqui. Então, nós vamos fazer uma ampliação. Carmen, a gente vai precisar de uma gerente de cozinha, tá? Porque tem que cuidar da cozinha, né? Se alguém fizer alguma coisa que não deve, aí você manda lá para onde a gente manda? Para a Cela? Para a Sharon? Para a Soninha? Ó, gente, vocês que sabem, né? Melhor não ir. Ó, a voz da sabedoria, Israel falando. Então vocês dão uma passadinha lá, vê ali o nosso balcão com pia refrigerado, né? Refrigerado, finalmente, né? Logo a gente vai ter bancadas maiores. A gente já está se preparando para um espaço maior, essa é a verdade, né? A gente já vai fazendo. Tá vendo esse teclado aqui? Diogo, é bom ou mais ou menos? Fala aí, Diogo. Vou desligar o seu microfone. Você cantando aí, o pessoal pensando que está cantando, só está dublando. Né? Olha aqui, nós temos que também ser gratos a Deus por essa aquisição, mas aquela aquisição, outras mais aí, né? Isso é fruto do quê? Da sua fidelidade para com Deus. Seus dízimos, suas ofertas. Você já percebeu, você que está chegando novo aqui, que a gente não fica recolhendo ofertas aqui. Inclusive domingo passado, não, retrasado. Foi passado? Retrasado foi culto de ações de graças, né?
que é o culto que a gente separou para esse fim. A gente vai falar sobre isso, vai discutir sobre isso, vai ministrar sobre isso, né? Mas gasofilados fica ali, ó. Você tem que fazer isso conforme já propôs no seu coração, que alguém está forçando você a alguma coisa. E se você não tiver consciência disso, a gente sempre diz, não faça, não oferte, não dizime, porque jogar dinheiro fora, vai gastar no McDonald's. A gente diz, né, que Deus não precisa dos nossos recursos. Nós é que precisamos da graça dele, das bênçãos dele. E aí ele vai dando mais semente para quem semeia. Quem aqui tem recebido mais semente? Porque tem semeado. A gente tem visto isso na vida de muitas pessoas aqui. Temos visto. Deus tem abençoado, tem vivido o que a palavra diz, né? Nós não temos tido falta de nada, né, pastor William? Nada. E a gente fica inventando coisas para gastar dinheiro. É verdade, né? Só que assim, com responsabilidade, a gente não vai sair torrando dinheiro, cara, né? Mas a gente pode fazer investimento, sim, porque Deus tem nos abençoado, porque você tem sido generoso, ok? Quanto mais generoso você for, mais você vai experimentar da graça de Deus na sua vida. Aquele que dá semente para quem semeia, vai dar ainda mais. Então experimente isso, viva isso. Então vamos nos alegrar junto. Eu queria encerrar esse culto orando com você, agradecendo a Deus por essas aquisições que nós fizemos, que são aquisições substanciais. Andrés, você conhece de conta, sabe fazer um mais um? São aquisições substanciais. E aí a gente está se preparando para uns passos mais adiante que nós vamos dar. Ainda não vamos anunciar aqui, mas logo a gente vai pôr a mão na massa, pastor Lídia. Nós vamos fazer reformas. Vamos convidar os irmãos à obra. Quem já assistiu aí? Os irmãos à obra, né? Nós vamos aqui fazer um programa Irmãos à Obra. Nós temos reforma interna e reforma externa, né? Então você aí que tem mão de obra, braço bom para mexer na massa, né? Você que tem habilidades para fazer uma coisa ou outra, a gente vai precisar de você aí para fazer algumas reformas e também fazer outras obras que a gente tem pretendido, que no sentido social a gente vai estar ajudando algumas pessoas, né? E vamos precisar da ajuda de você para colocar a mão na massa, literalmente, né? Enquanto um faz amasso, o outro assenta o bloco, o outro reboca, o outro faz um drywall, o outro pinta daqui, o outro faz a elétrica de lá, né? Nós vamos fazer essas coisas aí, vamos precisar de você e Deus vai abençoar a sua vida quando você serve. Amém? Vamos ficar em pé agradecido a Deus por isso, tá? Quero que você faça isso com muita alegria. Fala, Deus, obrigado, porque o Senhor tem possibilitado que o teu povo viva da tua bênção. Viva na tua bênção. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. E nós queremos aqui, Senhor amado, de uma forma breve, singela até mesmo, mas depois faremos isso de uma forma mais específica. Agradecemos a Ti, Senhor, por aquilo que o Senhor tem possibilitado a nós como igreja adquirir. As cadeiras também são recentes, nosso novo teclado, esse balcão refrigerado para a cozinha. Nós temos que dar graças a Ti, Senhor, em tudo, em todas as coisas, como a Tua palavra diz, porque isso é grato diante de Ti. Nós estamos aqui como igreja dando graças a Ti. Obrigado, Senhor, por nos dar condições. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que tem aberto o entendimento do Teu servo, da Tua serva. Obrigado porque o Senhor tem feito ele prosperar, ela prosperar. Nós oramos aqui, Senhor, para que a Tua bênção se manifeste na vida do Teu servo, da Tua serva, no seu lar, na sua casa, nos seus negócios. Que o Senhor faça prosperar, alargue, Senhor, a tenda dos seus servos, que eles experimentem essa graça e eles testemunhem sobre esta graça. Ó Deus amado, nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti, porque não pelo que o Senhor nos deu, mas é porque nós podemos olhar a Tua palavra funcionando nas nossas vidas, alcançarmos essa graça e sabendo que ela pode ser extensiva a tantos outros mais. Nós queremos viver isso, cada gota, cada
cada gota daquilo que o Senhor já nos deu. Nós somos gratos a Ti, nós bendizemos o Teu nome, nós Te louvamos, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua boa mão sobre as nossas vidas. Nós bendizemos o Teu nome, louvamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, as Suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração. Muitos testemunhos ainda virão e serão dados aqui daquilo que o Senhor tem feito. Amém? Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão assim e fala: Senhor, louvado seja o Teu nome. Obrigado, obrigado. Glória a Deus. Quero agradecer aqui, os nossos visitantes, que não são visitantes, certo? A Dani, aí ela fala Dani, tá? Qual Dani? Porque é Dani daqui, Dani dali, Dani acolá, né? Só em casa, lá na nossa família, são 3 Danis. Só faltando mais uma, né, Henrique? E aí completa. Só faltou o Clodaldo ser Daniel também. Que aí o pacote fechou, né? Então, a Dani da Facu, ela fala Dani da Facu. Aí o André da Dani, a gente fica nessa, né? Porque aqui é André, o André da Dani. Deus abençoe a vida de vocês, obrigado pela presença. A Brenda também, né? Ali, Deus abençoe também. Tem mais alguém aqui que nos visita? Deixa eu ver. Essa moça aqui, eu acho que eu já vi mais vezes. Então, então você já está ali no processo. Alguém fez contato com você já? Já? Então a gente já faz um contato, a gente vai conversando com os bastidores. A amiga da Lucinéia, tá certo, Lucinéia, isso aí. Vamos evangelizar. Aquela moça ali também. Veio com alguém, eu vi que ela está ali, Gustavo. Gustavo também está aqui nos visitando, Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém? O resto tudo bem, gente, já. Vitor, tem esse jovem aqui. Deus abençoe sua vida. Raquel, tá com você, Raquel, aí? Deus abençoe sua vida. Bem, vocês vão vir mais vezes, gente. Né? Se você quiser se membrar, já procura aí, fala, como que eu faço para se membrar? Né? Cadê? Quem falou? Quem me procurou aqui? Quem foi? Cadê a... O que é? Lembrando aqui, alguém me procurou hoje. Foi? Me procurou sim, alguém falou, olha, tem uma pessoa que quer se lembrar aqui. É parente sua, Luizinho? Cadê a... É a Camila. Ela não está aqui, mas me falaram que... A Beth. Eu estou olhando para Deus, começando a cabeça, né? Foi a Beth. A Beth está onde? Está na recepção. Foi a Beth, exatamente. Foi a Beth, nos corredores ali. Tem o neto, quem que é o neto? O neto ali, ele que é o neto. Neto e família. Ali. Já procuraram vocês? Já fizeram uma abordagem ali? Intimaram vocês? Tem que intimar, porque, né? Então, esse rapaz também aqui. Sidney. O Sidney. Já foram na casa de oração também? Vocês são espertos, hein? Casa de oração é uma bênção, né? Principalmente depois. O pessoal já fica procurando onde é a casa de oração da irmã Carmen. Onde que é? Onde que ela faz? Né? Mas tem casas de oração aí que o negócio está pegando fogo, gente. Né? Então, é só procurar uma casa de oração que é bênção. É bênção. Nós estamos sendo edificados lá. Que Deus abençoe a vida de vocês. Uma semana também abençoada. Não deixe de passar ali, olhar nosso balcão. Né? Tira uma foto, faz uma selfie. Não faz não, porque a cozinha está meio bagunçada ali. Você vai publicar nas suas redes sociais, aí não vai ser né? Olha, gente, mas agradeça a Deus, a ideia é essa. Seja grato ao Senhor. Fala, obrigado, Senhor. Obrigado. Vamos com Deus.